Beleza? Fala pessoal, muito boa noite. Meu bordão, né? Thiaguinho. Estou aqui direto da Betamax. Estou aqui gravando mais um podcast com dois amigos pessoais, amigos de trabalho. Um é até meu padrinho de casamento. É isso aí. Né? Que é o Caco Salgado. E aqui meu amigo André Santos. Grande parceiro, já fechamos alguns negócios. Né? Verdade. Pessoa, tipo assim, são duas pessoas que eu tenho o máximo respeito. Se vocês estão aqui, é porque eu respeito muito vocês como profissionais. É um prazer tê-los aqui no podcast. Prazer nosso. E falar um pouquinho aqui, né, na realidade, é a história por trás de uma venda, né? A nossa importância como corretor, né, as trajetórias de venda e contar também um pouquinho de histórias engraçadas que provavelmente você que está nos assistindo, alguns já passaram por algumas histórias. Depois, deixe seu comentário aqui embaixo de alguma venda engraçada que você passou, né, de alguma situação que você passou no seu dia a dia como corretor, porque na realidade nossa profissão como corretor não é só vitória, né? Muitas novidades, muita coisa diferente pode acontecer. Cada visita é um flash. Não, tipo assim, na realidade todo mundo pensa que o corretor gravou e tal, viralizou e já foi. E não é, gente. Olha só, vai acompanhando esse podcast até o final, que vocês provavelmente vão, o André tem uma história, o Caco tem uma história de uma venda, tipo assim, meu Deus do céu, que a gente contou lá no sítio, né? Uhum. Caco, fala um pouquinho dessa venda aí, aquela venda acho que do Vida América, né? Verdade, fala um pouquinho, tipo assim, quem é o Caco, né? Apresenta você, quantos anos você tem de mercado, né? Pô, meu nome é Caco Salgado, né? Eu tô no mercado imobiliário aí desde 2014, finalzinho de 2014. Venho da área de petróleo, né? Fui parar no mercado imobiliário buscando um porto seguro, mas não foi fácil, né? O início foi realmente bem conturbado. Fazia engenharia na época, faculdade, então a coisa demorou a engajar como corretor, mas consegui enxergar a possibilidade realmente de progressão na profissão e estudei muito para poder conseguir algum caminho de luz, né, digamos assim. Que na realidade é o que a maioria dos corretores, às vezes... Você já passou muita coisa na corretagem, né? Sim. O processo. E falar um pouquinho também agora você, nego, se apresenta aí. Quem é o André Santos? De onde veio? Lá de Marechal. Fala comigo, nego. André Santos, vim de Marechal Hermes, né? Vida sofrida, mas a gente conseguiu aí com passo a passo vir crescendo. Sou ex-militar. O corretor tem a alcunha de você não serviu para nada, você corretor. Não, a corretagem foi uma escolha mesmo, profissional, logo após eu sair do quartel. Igual a mim. Em 2009, final de 2009, ingressando na JZ Cirela, na época. Foi uma escola maravilhosa para mim, trilhando um caminho no econômico, médio, alto, até chegar a vender imóveis de luxo, como a gente começa a trabalhar agora, a partir de 2015, com imóveis de luxo. Estamos nessa estrada até agora. Bacana. A tua história é basicamente quase igual a minha, porque eu fui militar há 6 anos, saí da FAB e enxerguei na corretagem uma oportunidade. E aí, na realidade, eu comecei na MRV, aí depois fui para a Bit Casa. Aí da Bit Casa trabalhei na empresa chamada Gil Cavalcante, fiquei 6 meses. Gil Cavalcante. Ali na Taquara. E depois eu fui para Cirela, onde eu fiquei 10 anos e saí. E agora eu tô no mercado de luxo no período de 2 anos aí, já trilhando com a minha empresa. E esse podcast aqui, gente, só tá acontecendo por causa de uma venda. Porque na realidade, por causa de uma venda que eu acabei saindo da antiga construtora que eu trabalhei por 10 anos, e isso aqui tudo está acontecendo porque por uma decisão minha. E na realidade hoje eu vejo aonde eu posso chegar, eu estou feliz com os resultados que eu posso alcançar, o meu crescimento como profissional, cresci muito nesse período de 2 anos, aprendo muito com você. Não, na realidade eu tenho essa humildade de falar que eu aprendo com os meus parceiros, aprendo com cada um tem o seu processo, então eu aprendo bastante, eu fico observando bastante cada um
cada um a forma que trabalha, e eu fico sempre olhando os bons exemplos. Então, pô, vocês são dois bons exemplos de profissional. Você como gerente, você como gestor, como corretor no mercado de alto padrão, fica ali olhando, pô, o cara tá fazendo, tá dando certo. Então, vou seguir basicamente aquilo ali. Caco, fala um pouquinho aí os seus desafios como gerente, né? História, conta uma história de uma venda aí. Então, em 2017, eu estava vivendo ainda aquele final ainda de crise econômica, né? Quando eu entrei na corretagem no final de 2014, lá em dezembro, a crise econômica já estava posta, né? Muita gente ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu tive sucesso em 2015, 2016, mesmo sendo meus primeiros anos como corretor, e a coisa aconteceu realmente muito rápido. Mas em 2017, principalmente no segundo semestre, as coisas começaram a ficar mais difíceis, as vendas começaram a demorar a sair. E a gente trabalhando no alto padrão também, fui corretor da Cyrela, iniciei na corretagem com a Cyrela. E no segundo semestre, eu estava próximo de passar realmente um perrengue financeiro daqueles de pensar e desistir. De deixar a gente tonto e começar a pensar em novos caminhos. E aí foi engraçado, porque eu tive um insight, assim, na empresa, eu ficava trabalhando, fazendo anúncios. Na época, a OLX era grátis. Eu tinha 8, 9 contas na OLX, cada um com 100 e poucos anúncios. Então, no desespero... Quem nunca, né? No desespero para tentar vender... a gente ia criando formas de caminhos de fazer a venda. E aí eu ficava... O plantão acabava às 7 horas da noite, eu ficava até às vezes 8, 9 horas lá fazendo anúncios. E aí a coisa ia acontecendo por osmose. E aí eu tava meio que no desespero, porque eu tinha, sei lá, 10 mil reais na minha conta e minhas contas do mês ia dar 6, 7 mil reais. E eu tava sem nenhuma previsão de venda, não tinha nada no caminho. Isso é terrível, né? E aí a gente começa a ficar realmente tonto. E aí eu pensei em fazer uma ligação, em criar alguma coisa que pudesse me gerar alguma venda do zero. E aí me veio esse insight de repente, fazer um plano na época do Zap Imóveis. Muita gente vendia através do Zap Imóveis, mas o Zap Imóveis era muito caro. Você realmente foi uma inspiração, né? Você, na época, deu treinamento na Cyrela, lembra? Você deu treinamento no Zap Imóveis, você deu algumas direções e aquilo realmente me inspirou para tentar buscar mais informações. E aí eu liguei para o Zap Imóveis e aí comecei a ver planos, né? Mas plano de 2, 3 mil reais era planos sem muita relevância, não ia mudar minha vida, eu ia trabalhar e provavelmente não ia gerar a venda que eu precisava. E aí eu fui pedindo para a menina, para a atendente do plano, falou, me vende alguma coisa que realmente vai me fazer vender esse mês. Eu quero fazer um plano que realmente faça diferença na minha vida. E ela começou a mostrar um monte de plano, de repente ela chegou em um que custava quase 5 mil reais. Eu não ia, se eu fizesse o plano, eu não ia ter, e não vendesse, as minhas contas iam desgringolar tudo, não ia ter mais salvação. Mas um dinheiro que eu tinha, só dava para render mais um mês. Então eu decidi arriscar. Fiz um plano de quase 6 mil reais. Botei uns 15 super destaque na época. Botei destaque de tudo quanto é coisa. Fiquei 3 dias fazendo anúncio, o dia inteiro só fazendo anúncio para poder cumprir aquela... Fazendo atualizando para poder subir e tal. Todo dia, né? Quem não... Cara, e aí eu fiquei numa rotina de fazendo anúncio. E aí quando eu cheguei em casa, falei... E aí minha esposa me vendo naquela movimentação, falou, Caco, o que está acontecendo? Você está fazendo tanto anúncio? Eu falei, não, fiz um plano do Zap agora para a gente poder vender. Ela, plano do Zap? Você conseguiu dinheiro para fazer isso? Falei, pegou dinheiro das contas. Dinheiro da reserva. Usei nosso dinheiro da reserva, porque eu preciso tentar arrumar um caminho para poder fazer uma venda. E aí isso entramos numa discussão, né? Porque era realmente um dinheiro que já tinha direção, mas eu acreditei realmente que aquilo ali pudesse me dar algum novo caminho e embarquei. E aí o que aconteceu? Os 3, 4 primeiros dias, eu fiquei só trabalhando em função dos anúncios, e depois disso começou a chover leads e caindo cliente no Zap. E aí a coisa vai acontecendo, que é bom, né? Mais dinheiro para gasolina para você atender. Aí comecei a atender na Tijuca, na Barra, Zona Sul,
E aí começou a gastar mais dinheiro para poder fazer os atendimentos. O processo, né? E aí a conta foi diminuindo e aquele desespero. E aí o que aconteceu? 15 dias depois de eu ter feito esse anúncio, eu agendei 3 visitas no Golden Tijuca. Uhum. Lá na Marquês de Valença. Marquês de Valença. E aí eu tinha 3 visitas, uma 10, uma 11 da manhã e uma 3 horas da tarde. E aí fiz as 2 visitas da manhã e fiquei lá sentado na recepção do stand para poder fazer da tarde. Uhum. Nem ia sair para almoçar, ia ficar ali quietinho, só meditando para a próxima visita. As 2 primeiras visitas não foram muito boas. E aí nesse intervalo de tempo, quando foi em torno de 1 hora da tarde, o porteiro saiu para poder atender alguém que bateu na entrada do Golden. E aí ele voltou e falou: Caco, você vai ter atendimento agora? Eu falei: não, ele 3 horas da tarde. Ele, porque tem uma moça ali que perguntou se tem apartamento para vender aqui. Caramba. É teu momento, cara. E aí eu fui e vendi um 4 quartos no Golden. É isso. Totalmente diferente. Na realidade, é você estar no lugar certo, na hora certa. E uma coisa que eu sempre falo, cara, quem tem espírito empreendedor, o cara que acredita em si, ele tá no risco o tempo todo. Se você parar para pensar, nós que somos corretores, nós somos loucos, cara. Sabe por quê? A gente sai duro de casa, a gente não sabe se vai atender alguém, a gente sai para cá fazer a captação de um imóvel, a gente vai lá, tira foto, grava vídeo, faz tudo, contando que vai entrar alguém para poder comprar aquele imóvel. Exato. Olha que loucura, cara. Cara, tipo assim, eu acho que o cara que é corretor de imóveis, que às vezes as pessoas falam assim, cara, eu vou ali captar uma casa, mas não. Se você parar e analisar o processo, isso é muito louco, cara. É muito louco, porque, tipo assim, acreditar. Você tem que acreditar muito em você. E outra coisa, uma coisa que eu sempre falo, cara, se deu certo para você, vai dar certo para mim. É isso. É isso. Se tá dando certo para ele, vai dar certo para mim. É só você acreditar no teu processo. Exatamente. Acreditar em você, acreditar no você fazer a coisa certa. Mas a nossa profissão é muito doida, porque, tipo assim, você sai de casa sem dinheiro nenhum. Eu falo, a corretagem é a única profissão que você sai de casa duro e você pode voltar com 200 mil de carro para casa. Verdade. É a única. É uma das poucas, né? Na realidade tem outras também, mas se você parar e analisar, a gente vende o objeto de desejo das pessoas. Todo mundo quer alugar, todo mundo quer comprar, todo mundo quer vender. Então, nós temos uma baita de uma responsabilidade nas nossas mãos. Nego, Esmão ou não? Fala comigo aí, você, um pouquinho. Você que, na realidade, você é um cara experiente, você já está um certo tempo no mercado. Provavelmente você tem uma história... Algumas histórias bem bacanas. Fala aí uma história... Uma história, tipo assim... Como é que foi a tua primeira venda? Minha primeira venda... Então, como eu disse a vocês, eu trabalhava na Cirela no Vendeu um barraco lá no Complexo da Alemão. Não. Living Construtora, que é um braço da Cirela. Tu trabalhou na torre? Trabalhei no Maravilha. Não, mas tu era da torre, né? Da torre ali do Norte Shopping. Norte Shopping. Ah, maneiro. Lá atrás. 2010, lançamento do Maravilha, ali na estrada do Rio Grande. E eu tinha por costume de ficar no stand até 9 horas da noite. Todos os dias. Eu chegava às 8 horas da manhã e saía às 9 horas quando fechava o stand. Porque na minha cabeça, na época, era... Poxa, quem compra esse tipo de imóvel, ele não consegue passar durante o dia no stand para comprar. Uhum. Ele só vai passar aqui quando ele estiver voltando do trabalho. Então, todo mundo ia embora do stand, ficavam 2, 3 corretores. Na época, a Cirela dava um treinamento que era maravilhoso. Acho que todo corretor que passou pela Cirela, ele era muito preparado. Muito. Então, se ele estivesse sozinho, ele conseguia desenvolver o trabalho dele. E numa dessa, de ficar até tarde da noite, o cliente entra pelo stand e quem está lá para recebê-lo sou eu. E a partir daquele momento, eu fiz a primeira venda na corretagem. Quanto tempo de venda? Quanto tempo, mais ou menos, você tinha de corretagem? Eu tinha mais ou menos uns 3 meses. Eu entrei em dezembro de 2009, mais ou menos em março. 4 meses, mais ou menos. Bacana. Mais ou menos em março. Entrou, comprou e foi minha primeira venda. E era interessante na época que a pessoa comprava, saía do stand, o gerente já chamava e pagava. Não sei se continua da mesma forma. Agora, por exemplo, na Carvalho, agora tem pagadoria e tal, Paraná, mas a maioria das empresas
é na cabeça, né? Aceita o Pix. Aceita o Pix ali na hora. A minha primeira venda eu fiz com 27 dias, né? Foi Dona Sônia. Mas eu também eu era maluco, eu era psicopata, cara. Eu saía. Todo mundo, as pessoas olham hoje o Thiaguinho mostrando mansão, mostrando imóvel de luxo, mas eu andei muito de trem, né? Eu fui muito para Campo Grande, vendi Guandu Sapê. Guandu Sapê. Ninguém queria tirar plantão no Guandu Sapê. Eu ia lá pro Guandu Sapê. A minha primeira venda, eu ganhei R$ 1.627. R$ 1.627, Dona Sônia, eu não esqueço. Foi minha primeira venda. Mas falar um pouquinho, né? Vou contar uma história. Falar para vocês aqui, até um insightzinho de uma venda que aconteceu, até que falei com o Bombom hoje. A nossa responsabilidade que nós temos como profissionais de vendas. A gente, às vezes, não tem o carinho com o cliente que está atendendo. A gente tem que olhar as pessoas não como um número, né? como um dinheiro, mas sim a gente entender, às vezes a gente ter aquele olhar. Às vezes um não que você dá para um cliente, às vezes um mau atendimento, você pode frustrar aquela pessoa, às vezes até na vida dela, né? Eu falo que a gente tem um poder de juntar uma família e separar. Às vezes a gente tem que, no nosso atendimento, a gente tem que ter a sensibilidade de enxergar ali se aquela situação ali é para aquele momento para a pessoa comprar. Eu já falei para cliente, falei assim, não é o melhor momento para vocês comprarem. Porque se provavelmente ele fosse fazer aquela compra ali, daria separação, porque um quer, o outro não quer. Se desse merda no meio do caminho, o marido ia culpar a mulher, ia dar blade, ou você une uma família, ou você separar uma família. Mas eu vou contar aqui uma história de uma venda que eu concretizei hoje. Uma cliente entrou em contato comigo, ela me acompanha no Instagram, e ela me mandou uma mensagem falando assim, Thiago, você você pegaria o meu imóvel para poder vender? Eu falei assim, o imóvel da senhora fica onde? Se fosse lá na Baixada, é um mercado que eu não trabalho, né? Mas ali na região, Vargem Grande, Vargem Pequena, eu falei, em Vargem Pequena. Eu falei, não, pego sim, sem problema nenhum. E aí eu marquei com ela e fui lá fazer a captação. Mas antes de fazer a captação, o que eu faço? Eu faço a entrevista com o proprietário para entender o motivo da venda, do porquê que ela está vendendo o imóvel. E aí ela falou que ela estava vendendo o imóvel porque os filhos dela pararam a faculdade de medicina, os 2 filhos dela, o mais velho e a menina mais nova. O mais velho falta 3 períodos para poder terminar e a menina falta 3 anos para poder terminar. E esse era o último patrimônio deles. É o último patrimônio deles. Era, né? Nossa. Era o último patrimônio deles para poder investir nos estudos do filho dele. Olha só o insightzinho. Se eu desse não, por exemplo, eu acreditei no imóvel dela. Eu fui lá, conversei com ela, ela é uma senhora evangélica, e ela falou assim, eu tenho um propósito. Acho que a coisa vai realmente acontecer. Tal. Ela falou assim, quem vai fazer a venda vai ser você. E aí eu fui lá, conheci o imóvel todo, fui lá do lado de fora da casa. Se você olhar aí no Instagram, é uma das últimas casas que foi que eu postei a casa em Vargem Grande. Eu postei a casa no dia 22 de novembro e concluí a venda hoje. E entrou o cliente, pagamento à vista, fez a proposta para ela. Se ela não fizesse a venda do imóvel agora, no mês de dezembro, sabe o que iria acontecer? O filho dela ia ter que voltar para o período da faculdade. Voltar para o começo. Porque já tinha vencido já o período, né, que você pode ficar com a matrícula fechada. Então, olha a responsabilidade que eu carreguei em dar o sim para ela. Fui lá, fiz o vídeo, anunciei, gerei tráfego, entrou o cliente, calhou de encaixar com a necessidade do cliente, comprador e dela, né? Então, o filho dela ou a filha dela futuramente pode estar salvando a minha vida. Verdade. Olha isso. Eles se tornarem médicos, está salvando a minha vida, está salvando a vida de outras pessoas. Então, eu posso estar escrevendo a história da vida da família deles por conta de uma atitude, de um sim que eu falei.
E teve corretores que falaram não, não, o seu imóvel não é o padrão que eu trabalho. Todo mundo tem o respeito de trabalhar, de falar não, mas a gente tem que olhar a pessoa com carinho. Até porque você fazer uma venda de 1 milhão, se você faz a captação e você vende, é 50 mil reais. 50 mil reais, né, para mim é muito dinheiro. Todos nós é muito E aí eu falo, né, se a gente for colocar o padrão da sociedade brasileira hoje, que a maioria das pessoas são assalariados, não estou falando que nós, corretores, somos os melhores do mundo, não. Eu nem me coloco nessa posição. Mas a gente, no padrão da sociedade, tem gente que vai ter 50 mil reais na vida, assim, dessa maneira. Então, olha a responsabilidade. O sim que eu falei, eu ir lá, conversar com a mulher, com a proprietária, entender a necessidade dela, encaixar o cliente, né, comprador e ela, e eu poder escrever a história da vida da família dela. E o filho dela agora pode voltar a estudar medicina e a outra filha dela também. Isso é história real. E provavelmente esse vídeo vai chegar a ela. Eu vou gravar, né, até pegar o pessoal daqui, eu vou gravar o depoimento dela e vou colocar no feed, porque na realidade isso é um testemunho de vida para ela, porque na realidade, tipo assim, eu não olhei ela como dinheiro, eu olhei a pessoa. Eu falei, pô, cara, eu vou me posicionar para ajudar ela. Né? Lógico que a gente trabalha para ser remunerado, mas eu pensei, na realidade, na pessoa, na história da família. Se eu tivesse que gastar mais dinheiro de tráfego para poder ajudar ela, eu iria gastar mais dinheiro de tráfego para poder fazer o meu esforço. Então, por isso que eu falei assim, cara, a história por trás de uma venda. Então, tipo assim, essa foi uma das... Fiz várias vendas, né? Mas essa foi uma venda que marcou, que eu falei assim, cara, eu posso... por conta de um sim que eu dei, eu posso escrever a história da vida do menino e lá na frente, pô, aconteceu alguma coisa, eu ter um neto, e aí ele quer ser pediatra, e aí, pô, ele pode estar atendendo o meu neto. Não sei, gente, são as voltas que o mundo dá. Então, a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, pode atender, por exemplo, a Gi, né, a filha do Caco, pode atender a tua, e assim vai. Então, nós corretores, a gente tem que ter muito carinho e muito respeito com os nossos clientes que a gente atende. A gente não tem que olhar as pessoas como um número, a gente tem que olhar as pessoas como pessoas. Exatamente. Né? E aí, mais alguma coisa aí, Mauro? Fala aí mais uma história aí, porque na realidade, nós como mais queimadinho, você é um tom acima, né? Cara, ele não perde. O Thiago não perde a oportunidade nunca. Assim, eu tenho uma história em cada fase. No alto padrão, Diego, fala aí. Segmento. No alto padrão. No alto padrão, primeira venda de alto padrão. Teve aquela que tentou surrupiar a nossa condição. Tem os espertos. Mas a primeira venda de alto padrão foi aqui em Botafogo, no lançamento. Uma cobertura em Botafogo. A corretagem é engraçada porque ela não tem uma linha reta. Não tem. E não tem uma fórmula certa para que você conclua uma venda. Uhum. A receita do bolo não é a mesma. Não é a mesma. Ela sempre muda de certa forma. Ele contou a história dele aqui, eu fiquei pensando, ele fez todo um trabalho para tentar vender e a venda veio através de uma coisa que ele não fez. Pagou 100 mil de Zap e tal, aí tava lá parado na porta. Mas o Zap me colocou lá. O Zap te colocou lá. A minha ação de acreditar que o meu trabalho daria certo, sim, fez todo sentido quando aquela cliente bateu lá e eu tava lá. Não é sorte. Se eu não tivesse buscado, eu jamais estaria lá. Eu não tinha como conseguir cliente, leads para atender. Exatamente. Se você não tivesse anunciado no Zap, você não estaria lá no Golden e você não estaria atendendo a coroa lá na portaria. Não tem isso, pô. Então não tem uma fórmula. Entendeu? Então você vai por um caminho e acaba acontecendo de outra forma. Quando eu estava na Patrimóvel, que foi uma segunda fase como corretor de imóvel, eu saí da Cirela e fui para Patrimóvel para trabalhar com lançamento. Trabalhar o médio alto. Uhum. E aí eu lembro o ano de 2014, ano de nascimento da minha segunda filha. Tem 3, né, nego? Eu tenho 2. Duas, né? É isso, rapaz. Não tenho condições de criar 3 filhos, não. Joga descalço, Não. 2. Era o nascimento da minha segunda filha. Eu estava numa fase, como ele disse, uma fase ruim financeiramente.
o nascimento muito próximo de acontecer e eu precisava já fazer enxoval, fazer aquilo tudo. Então eu comecei a desenvolver o trabalho com e-mail, numa época que o pessoal dizia assim, e-mail marketing. E-mail marketing não dá certo. E eu ficava o dia inteiro na sede mandando e-mail, respondendo, mandando e respondendo. Numa dessa, pego um cliente aqui para Botafogo, um lançamento de uma cobertura, a cobertura mais concorrida do prédio. E aí, antes do lançamento, meses antes do lançamento, já comecei a conversar com o diretor na época, porque tinha, a Patrimóvel tinha 2.000 corretores. Quantas pessoas não queriam comprar aquela cobertura? Então, para eu conseguir vender essa cobertura para esse cliente, eu teria que cativar o meu diretor, aí o superintendente, para que ele comprasse o que eu havia dito para ele, para conseguir vender. Então, eu lembro que eu estava numa convenção da Patrimóvel, numa sexta-feira, e aí ele me ligou no meio da convenção e disse assim, se teu cliente quiser comprar essa cobertura, tem que ser agora. Sai da convenção e manda ele vir para o escritório. O lançamento seria 2 dias depois. Caralho. Ele vem para o escritório e assina a cobertura. Foi minha primeira grande comissão na corretagem, no alto padrão. Fala logo, tipo assim, vou falar uma coisa para você, porque hoje em dia... Vou falar o valor. Não, hoje em dia todo mundo... Vendeu quanto? Eu vendi 50 milhões. Não, se não foi 50 milhões. Não, eu tô falando porque hoje em dia tem a galera que fala, não, vendeu quanto? Eu falei, irmão, não é assim, né? Fala a verdade, pô. Fala, quanto que deu, né? Foi 3.200.000 a cobertura. E na época eu peguei 55 mil de comissão. Pô, bacana. Então, para um corretor que vinha do econômico, pega o médio alto, faz uma comissão dessa, gente, assim... Eu fiquei deslumbrado na época. Tive que segurar a espuma e falar assim, segura, gente. Tô rico. Eu não tô rico. Não, porque a gente... de Marechal, né? Compra coisa em Madureira, a gente sabe como funciona. Então, ali foi a primeira grande venda na corretagem, trabalhando com o lançamento na época. Bacana. Então, eu joguei em todas as posições, né, na corretagem. E essa venda aí foi muito marcante para a minha vida. Porque era o nascimento da minha filha, eu pude comprar um enxoval dela, fazer tudo direitinho, assim, marcou demais essa época. Eu falo que a corretagem, ela é uma das poucas profissões, né? Eu falo assim, na época, eu não tinha faculdade. E, por exemplo, minha mulher era formada e eu, como corretor, ganhava mais do que ela. Minha mulher trabalhava na Bradesco, pô. Sim. Um dia atendi um advogado da Bradesco, eu olhei o contra-cheque do cara, eu falei, irmão, e eu fazendo faculdade de Direito, falei, não vou advogar não, para empresa, não, vou continuar como corretor. Cara, às vezes que eu falo, às vezes tem gente que não tem noção do mercado que vocês estão. Tem gente que não tem noção. Eu falo isso dentro da minha empresa. Eu falo assim, gente, olha só, tem corretor que fala assim, o dono da empresa para pagar 1% é pouco. Então você faz o seguinte, se o dono da empresa está pagando pouco para você, que é 1%, abra a tua empresa, abra o CNPJ, abra o crédito jurídico, paga todos os impostos, tenha custo com o contador, tenha custo com advogado. Cresce, seja dono e ganhe 5%. Mas enquanto você não tiver, o que você faz? Trabalha para alguém e você se sinta feliz, porque esse cara, ele está te dando a estrutura, ele está te dando ali o suporte, ele está te dando acesso. Eu falo, cara, hoje você fazer uma venda, por exemplo, de 4 milhões, de 3 milhões, você está falando em ganhar 30 mil reais. Quem ganha 30 mil? Esse público. Funcionário público, você está falando aí de um cara que fez concurso pro MP, o cara que estudou 5 anos, fez faculdade de 5 anos, fez OAB, o cara passou processo, o cara estudou 3 anos lá, passou... Aí o cara... É esse cara que ganha 30 pau. Mas você empreendendo, é que eu falo, cara, a gente tem que ter humildade primeiro de trabalhar para alguém. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos na Cerela. Para depois, futuramente, tipo assim, agora eu tô trabalhando para mim. Sim. Eu hoje tenho a possibilidade de ficar por final de semana... dentro de casa, eu não precisar sair de casa por final de semana para poder ir lá no estande para poder marcar a presença, que às vezes a gente tinha que fazer isso. Sim. Porque a gente trabalha, irmão, a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Hoje eu falo, eu pago o preço por ser dono, mas eu sei o porquê das coisas que tem por trás.
Então, tipo assim, se eu hoje me dou o luxo de ficar domingo dentro de casa, mas durante a semana eu dou o gás, entendeu? E é uma coisa que eu falo, cara, a corretagem, ela te tira de um patamar de um dia e te coloca no outro. E uma coisa que eu falo com o corretor, eu acho que hoje no mercado, as pessoas têm que estudar mais, né? O cara tem que estudar mais tráfego, o cara tem que estudar marketing, o cara tem que estudar o jurídico. Hoje em dia, o corretor às vezes não sabe o processo. Ele não sabe, por exemplo, ver uma ONU reais. E o cara, por exemplo, é muito bom no digital, mas quando vai pro atendimento, o cara, perde no meio do caminho, o cara se perde no processo. O cara se perde no processo. Na realidade, eu falo, cara, vou dar um conselho para vocês, principalmente vocês que estão entrando novo na correção. Estudem o processo. Estude o processo de vendas, estude em cliente. Por exemplo, os nossos clientes hoje, principalmente no alto padrão, o cara hoje, ele faz mentoria. Ele está o tempo todo te lendo. E o tempo todo no atendimento, o teu cliente ele está te dando dicas. E tem corretor que ele não sabe ler o cliente. Ele não tipo assim, não observa quem é que manda na venda, se é o homem, se é a mulher. Você tem que ter essa sensibilidade para você saber quem é. E aí você, montar o teu insightzinho, montar o teu roteiro de vendas. Eu, particularmente, eu aprendi muito nesses 2 anos de corretagem. Hoje mesmo eu dei uma dica para uma corretora que eu fiz um atendimento na Alphaville. A sogra da mulher falou, a minha sogra não quer sol da tarde na piscina. Aí eu falei com ela assim, o Alphaville, então ela quer que a frente das casas seja sol da tarde e a costa da casa e a piscina seja sol da manhã. Aí ela falou, então, ela só vai poder pegar casas que você pega, vira pro lado direito, né? Na realidade, ou se for pro lado esquerdo, virado para a piscina para a Pedra da Gávea. A piscina não pode estar ao lado ao contrário. Aí a corretora fez assim, mas como é que sabe isso? Porque pelo simples comentário da tua cliente, que não quer sol da tarde no gourmet. Então você só pode mostrar a casa para ela que seja sol da manhã, na piscina. Então é um simples detalhe que o teu cliente fala, que na realidade ele faz o quê? Ele tá te dando uma dica, não adianta você levar ele numa casa que a piscina bate sol da tarde. Ele não vai querer comprar. Porque ele vai fazer, e a maioria dos atendimentos que ela faz é que, 3 horas da tarde. 3 horas, 2 horas da tarde, porque é a maior incidência de sol na piscina. Então a mulher, até nisso, você tem que observar no alto padrão. O alto padrão, assim, o tempo do cara é muito precioso. Se você, pegar e não der o que o cara quer, esquece. O cara, ele vai procurar, ele vai pegar e vai procurar outro. E às vezes, por exemplo, teve uma venda que eu fiz agora, eu mostrei só 2 casas pro cara. Achei uma, mostrei uma outra. Mas já tinha visto outras coisas. E o cara vai, o cliente vai te dando dicas. Então você tem que ter essa sensibilidade para você, pegar os insights. Caco, fala que é a história daquela venda lá do Vida América, que tu contou. Na verdade, não foi uma venda, gente. Foi um atendimento. Cara, eu vou te falar, isso é muito engraçado. Essa foi tremenda, amigo. Porque foi inusitado. Em 2016, terminei a faculdade em 2018 e a corretagem passou pelo meio disso tudo. Então eu ficava nos estandes estudando, né? Uhum. Então eu fazia cerca de 10, 11, 12 plantões por semana na época da Cirela. Na época da Cirela ninguém gostava de fazer plantões na Zona Norte da minha equipe, então eu pegava todos os plantões. Então eu saía de um plantão para o outro, um de manhã, outro à tarde, isso era a rotina. Ninguém gostava de fazer plantão no Vida América. E aí eu assumi esse plantão do Vida América da equipe inteira. E um dia, uma tarde, numa quarta-feira, só estava no stand, eu e o segurança do stand, que era o William. E eu estava no fundo do stand estudando. Quando foi aproximadamente umas 4 horas da tarde, ouvi o barulho da porta abrindo, então vi que estava entrando o cliente, comecei a me posicionar. Daqui a pouco o William me chamou.
cliente, fui atender. Aí o cliente se apresentou como Felipe, nome dele. E aí começamos a bater um papo. E aí ele, muito solícito, um cara bem arrumado, aproximadamente uns 35 a 40 anos, falava muito bem. Mas no meio da conversa de imóveis, ele falou para mim que já cansou de ajudou muita gente na vida. E estava na hora dele fazer alguma coisa por ele, que ele já tinha dado imóveis para a família praticamente toda e que ele estava querendo agora alguma coisa para ele e buscava um imóvel de 3 quartos. E para pagamento à vista. Falei, pô, tudo que eu queria, né? Plantãozinho, final de tarde, uma venda à vista de um 3 quartos no Vida América na planta. Porra, era... Era tudo que eu sonhava naquele momento ali. E aí fui para a maquete, fiz uma apresentação bem legal para ele na maquete. E aí, à medida que eu ia passando por dados do imóvel, ele vinha com palavras bíblicas. Falando de Deus, falando dos anjos, e falando de passagens, toda hora citando passagens, citando momentos bíblicos. E aí eu fui levando como pude, né, enquanto deu para eu poder ir conversando, falando de imóveis, eu fui falando. E aí, à medida que ele tinha abertura, ele voltava. Falou de Lúcifer, que Lúcifer foi o anjo mais poderoso de Deus. E aí ele citava isso e voltava e falava coisas da vida dele. E aí acabou com a maquete ali, fomos pro decorado, adorou o decorado, fomos sentar na mesa para bater um papo. E aí, de repente, a gente tá conversando na mesa e tal. Peguei uma ficha cadastral, dei pra ele ir preenchendo. Ele foi preenchendo devagarzinho ali e fomos batendo um papo, falando de imóveis e ele falando da Bíblia, falando de posições dele lá com relação à vida dele, com relação a Deus e tudo mais. E aí, de repente, ele de um lado da mesa e eu do outro lado assim. De repente, ele começou a dar uma riada na cadeira. Yeah! Foi arriando na cadeira, foi arriando. Aí eu tô olhando pra ele e falei, seu Felipe, o senhor tá bem? Aí ele baixou a mão assim no rosto. Aí ele já me olhou diferente, né? Aí, Thiago, sério, isso é sério. Aí, de repente, eu falei, o senhor tá bem, Felipe? Aí ele me olhou e já não era mais o cara. E voltava com o Zé Pilantra no corpo. Aí o cara levantou, Thiago. Levantou na mesa, eu levantei também, né? Aí ele... Falei, Felipe... Aí ele fez a reverência aí. Eu dou uma reverência assim, ó. É um prazer estar diante de ti, ó mestre das trevas. Eu falei, irmão? É sério isso, velho? Aí eu falei, eu sou quem? Eu sou Lúcifer? Ele, poderoso Lúcifer. Eu falei, você tá brincando comigo, mano? Eu tô 1h30 aqui te tratando aí da maior educação. Ô, Felipe, aí chamei o William. William, vem aqui pra tu ouvir isso. Eu tinha que ter testemunha. Aí o William veio, falei, repete aí. Aí ele reverenciou de novo aí. Prazer estar diante de ti. Eu falei, amigão. Pô, tu tava de comprador à vista pra agora... Pô, macumbeiro, brother. O que aconteceu contigo? Tava indo tão bem. Aí ele sentou de novo, foi se recuperando. E aí eu fiquei ali naquele chove não molha, achei que ia vender. Não botou pra torar a entidade dele, não. Não, cara, depois que ele já tava ali, o William foi e falou, pô, cara, vamos botar pra fora? Eu falei, não, deixa ele aí agora, vamos nos divertir um pouquinho com ele aí. Já perdemos a tarde inteira com esse cara, fiquei umas 2 horas com o cara. Caramba. O cara no final incorporar e ainda me chamar de Lúcio. Eu não merecia isso. Tá vendo, gente? Olha só, o corretor sai de casa, pô, vai lá, trabalha, aí o cara, pô, chega, pô, vai no plantão, te chama de Lúcio. Cara, essa foi incrível, cara. Diego, tu tem alguma história engraçada? Cara, a Barra é engraçada, né, cara? A gente atende umas pessoas que... Filho, na Barra tem... Tem umas pessoas que são surreais, cara. Assim... Fiz um atendimento para um casal. O rapaz chegava no Azeira, lá em 2015. Porra, irmão. No Azeira em 2015, tá, roupa de grife. Rapaz, nós rodamos todos os condomínios da Barra, esse cliente. Uhum.
Fomos para um atendimento no Santa Mônica Jardins, ele marcou uma visita, fomos para atendimento, amou a casa. Passou um tempo, vou fazer uma proposta na casa. Marcamos uma reunião com o proprietário. Sabe uma pessoa que se porta bem, tá, faz tudo? Era esse cara. Irmão, marcamos um sinal. Ele foi pro sinal. Mentira. Foi pro sinal. No sinal falou que deu um problema na condição dele e tal, que ele depois quer vir e deixar o cheque. Esse cara vai embora, nunca mais aparece, cara. Filho, eu vou te falar. Nunca mais apareceu. O proprietário já sabia que, assim, pô, esse cara não vale nada e tal. Eu falei, não, o cara firme. Tô atendendo ele 3 meses. Resumindo, ele foi uma escola para mim. Eu aprendi muito com ele. Conheci todos os condomínios, mas, infelizmente, era um bololão. Eu acho que vou te falar, no alto padrão, cara, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Todo mundo. Teve um que ele veio com um contrato do pastor Osório. Olha isso, cara, esse pastor que foi... Não, porque eu tenho um contato de 5 octalhões. Eu falei, irmão, isso não é nem o PIB do Brasil, cara. Como é que tu nem assim... Não, que eu tô pra receber 5 octalhões, irmão, não sei nem que é... Eu falei, pô, você nem o PIB do Brasil, gente. Eu falei, onde... Não, que Deus vai me abençoar, coisa e tal, parada. Pode falar com o proprietário, né? Ele viu a Casa do Bom no YouTube. Não, pode falar com ele. Eu pago até 18 milhões na casa dele. Falei, não, mas eu vou te mostrar aqui o contrato. Eu tenho um contrato aqui. Falei, tá, cara, mas olha só. Se você quiser comprar a casa dele, você tem que dar um sinal. E o cara falando que ele pegar e ia mostrar o contrato lá do pastor, que Deus ia abençoar ele e tal, Paraná, que ele tinha 5 octalhões. Eu falei, irmão, olha só que gente louca. Tem muita gente assim. Tem gente, pô, no alto padrão, cara. Eu vou contar uma história de uma... a gente fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Por exemplo, a casa do Pimentel, eu vendi para um amigo da proprietária da casa que o 7 assinou e não assinou. E aí calhou que eu fiz um bom atendimento com o cliente e tal, e ela acabou me indicando um amigo dela que comprou a casa agora recentemente. Ele comprou a casa no Interlagos de Itaúna. Então, às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, por exemplo, se não fosse esse 7.1, né? Não teria feito outra venda. Eu não teria feito essa venda agora, mas por conta do meu bom atendimento que eu fiz lá atrás e o cliente viu que eu não tive culpa. Por quê? Eu levantei a vida toda do cara. Levantei tudo, pô. Joguei o nome do cara no Google, apareceu lá a empresa dele, razão social da empresa dele, 100 milhões e tal, pô, dono de hotel. Para você ter noção, eu levei esse cara em Búzios para poder fazer a venda do Atlântico Búzios. Ele assinou 80 milhões de dólares. Eu tenho um contrato assinado até hoje. Nossa. Na época, por dar 450 milhões. Bom, tava milionário. Milionário. Estou falando aí, isso foi tem 1 ano. 1 ano isso. 1 ano. Quem trabalhou comigo na minha empresa vai ver que essa história que eu tô contando não é na história. Veio o cara lá em Búzios, lá no hotel lá no Atlântico Búzios. E ele assinou a casa da mulher lá. Não, pagar 27 milhões. Pô, beleza. Não, tô indo no banco fazer. Nunca ia. E aí eu vi que o cara era 7 no dia que ele chegou e falou assim, pô, é meio estranho, né? A gente tá tratando de coisas de milhões e eu vim te pedir dinheiro emprestado. Porra, quando ele veio me pedir dinheiro emprestado, me pedir 35 mil reais, eu falei, pô, o cara é 7. E aí ficou nessa. Depois ele, como a gente fez um grupo de WhatsApp com o proprietário, ele pegou, pediu dinheiro emprestado pro proprietário. Caramba. Aí depois a gente descobriu que o cara que era 7. Então, mesmo assim, depois o proprietário viu que a gente não teve culpa, a gente levantou a vida do cara, aparecia lá o nome das empresas do cara e tal, mas o cara era 7. Entendeu? Até mesmo se ele ver esse puxão, eu não tô dando nome aos bois. Mas também, se o vídeo chegar nele também, manda ele me procurar. Entendeu? Porque é 7 mesmo. Já tomou seu tempo? Já tomou o meu tempo, pô. Tipo assim, justamente, pô. É pessoa que
Mas eu fiz um bom atendimento lá atrás, a proprietária acabou me indicando um amigo dela, que acabou fazendo a venda agora. Então, tipo assim, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? Uma situação que aconteceu um ano atrás e acabou me indicando um cliente que eu fiz agora uma venda recentemente. Obrigado, Sete, tá? Porque se não fosse você, eu não teria feito essa venda. Mas é isso, cara. Eu falo assim, ó, quais são as suas expectativas para o mercado 2024, nego? Assim, o mercado da barra, falando do alto padrão em si, o alto padrão nunca para. Nunca. Eu acho que o mercado que não tem crise, né? É um diminui um pouco, mas não tem... Que eles se retraem um pouco, mas eles vão se adaptando. Esse pessoal consegue se adaptar muito fácil quando o mercado está voando e quando ele está embaixo. Então, eu acredito que o ano de 2024, eu acredito que ele vai continuar no mesmo ritmo que está esse ano. Devido a todos os cenários que a gente consegue enxergar, político, econômico. Então, as casas vão continuar sendo vendidas. Sim. Não no ritmo de 22, 21, que foi um ritmo meio alucinante. Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Mas ele vai continuar girando. Alguns condomínios, eles não param mesmo. Eu acredito que o próprio Alphaville é um condomínio que não vai parar. Nunca. Tem muita oferta de casa de primeira locação. Então, eu acredito que o Alphaville ainda vai carregar o mercado um pouco para cima. Sim. Por causa disso. Sim, Alphaville, Del Lago, Quintas, mais esporádico, tem menos opções, mas o Alphaville em si é um condomínio, né? A grife, né? Porque tem muitos jogadores de futebol que moram lá, empresários. É um outro perfil de cliente, né? É um perfil, um cara mais novo, né? Com uma outra pegada. Mas a expectativa para o mercado 2024... na realidade, eu falo que o mercado, ele não está ruim. Não tá. Não está ruim. Se você trabalhar direitinho, todos os segmentos estão vendendo. Todos os segmentos. Cara, se você tirar, por exemplo... Padrão, ó, a Patrimar fez o lançamento agora do Quartier. Vendeu 60% em 24 horas, 48 horas. A Living vendeu praticamente 3 fases lá, quase inteira do Living Parque Jardim. A Cirela lançou o Oni lá também, porra, foi sucesso de venda. Então, tipo assim, o mercado tá ruim, não. O mercado tá ruim para quem não trabalha de forma certa. Me desculpe o que eu tô falando, mas quem não trabalha de forma certa, o mercado tá ruim. Você tem que ter, tipo assim, na realidade, o corretor ele não tem que trabalhar muito. Ele tem que trabalhar certo. Ele tem que trabalhar de maneira, porra, pontual. Ele tem que ver aonde ele tá errando e acertando. Você tem que fazer um mapa da tua vida. Porque, na realidade, eu até falei com uma ex-corretora minha que hoje é gerente. Eu falei com ela assim, cara, quer pegar a tua equipe de surpresa? Vá na reunião vou dar uma dica para você, gerente aí, né, que vai assistir esse vídeo, pode compartilhar e mandar ou manda no teu grupo. Fala assim, ó, pega a tua equipe de surpresa, dá o papel em branco na mão de cada um. E fala para eles escreverem a rotina da semana deles. Sem ser pelo WhatsApp. Todo mundo vai se atrapalhar. Todo mundo vai se atrapalhar. Sabe por quê? A maioria não tem rotina. Sabe o que te leva ao resultado de excelência? Rotina e disciplina. A maioria não é disciplinado. E a maioria se frustra e coloca a culpa em quem? A culpa é do gerente. O meu gerente não me deu lead. A minha empresa não deu lead. Mas o cara... O gerente não atendeu comigo. Teu gerente não tem a obrigação de atender cliente contigo, não. A obrigação de atender o cliente é sua. A obrigação de fazer o atendimento é sua. O seu gerente ele tem que sentar na mesa só para dar aquele descontozinho final. Eu venho de uma escola que é exatamente assim. O meu primeiro gerente, Jorge Felipe Viana, dos meus primeiros, Jorge Felipe Viana Escovedo, o primeiro atendimento falou assim, pô, tá, Jorge, tô rindo das ostras. Eu, tipo assim, eu calça branca, irmão. Tipo, se vira. E eu te falar, graças a Deus ele fez isso. Porque, na realidade, hoje eu me tornei independente. Então, na realidade, as pessoas, elas colocam a culpa nas frustrações. A empresa... Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. Gente, hoje tem YouTube, você tem Google, você tem várias informações. Pô, tem como você captar lead de forma gratuita. Cara, tá duro? Pega panfleto. Tá duro? Pô, pede uma lista de repique. Saiu de casa, fica até o final, até o plantão, mas o cara vai embora no meio do caminho. E aí o cara vai pegar, vai botar a culpa no gerente, vai botar a culpa na empresa, mas não olha para si.
Eu Não se falo, organiza. quando eu, tipo assim, tô passando por alguma situação, eu falo assim, irmão, eu tenho que parar e me autoanalisar aonde eu estou errando. Porque a gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber quem é responsável pelo seu resultado. Por exemplo, se a tua equipe está se frustrando, não está dando resultado, você tem que olhar você como líder e falar assim, irmão, tá dando errado. Eu não tô falando, eu tô falando, a minha equipe não tá obedecendo. Então, na realidade, é a sua autorresponsabilidade, cada um no seu quadrado. Mas a gente não tem que botar na cabeça da gente que a gente não é pai de ninguém. Todo mundo ali é adulto, mas a maioria faz esse discurso. Ah, mas ele não me dá lead. Ah, mas ele isso. Ah, mas isso aqui. Mas o corretor hoje só quer buscar imobiliárias e gerências que dão lead, que fazem geração de lead o tempo todo. E não é isso. O corretor, ele precisa se organizar. Uhum. Ele precisa se planejar. O que eu vejo muito corretor questionando, por exemplo, de às vezes preencher um CRM, de ter um controle de carteira planilhado. O corretor, ele recebe 10, 15 leads numa semana, e se você questionar ele quanto ao atendimento, como prosseguiu esses atendimentos, ele não consegue te dizer um a um o que foi feito. Por quê? Ele recebeu um lead, os outros 3 que ficaram para trás já eram. Aqueles 2 leads que eles ligaram, que era de um produto de alto padrão, que eles não conseguiram falar, eles não vão retornar naquele cliente. Aquele lead se perde. Ou quando aquele cliente voltar a ser contactado, já passou da hora. Então, o controle de carteira bem organizado, planilhado, o teu controle do CRM faz toda a diferença para que o teu trabalho seja recompensado no futuro breve. Então, é uma coisa que eu falo, né? Quem te dá dinheiro a médio e longo prazo não é o lead quente. É o lead frio. Como você está lidando com a tua carteira? Como você está acompanhando isso? Você tem que fazer um estudo. Na realidade, você fazer o estudo de quantos meses, mais ou menos, cada perfil de cliente leva para tomar o poder de decisão, de compra. E aí tem um livro chamado Receita Previsível, que aí você consegue ver mais ou menos a previsibilidade. Você como corretor, você hoje tem você tem que se enxergar como empresa. Você tem que chegar e falar, pô, cara, olha só, eu vou investir R$1.000, vou ter X leads, vou ter X atendimento e você ter X vendas. Então o cara começa a se enxergar como uma empresa, né? Eu falo assim, ó, um dos pilares principais hoje da venda é o marketing. Se o corretor hoje não sabe gestão de tráfego, se o cara não sabe um pouco do jurídico e um pouco de processo de vendas, que eu vou te falar, eu vejo muita gente que não sabe o processo. E é a pessoa, tipo assim, às vezes que você tá falando, às vezes vai perder a venda e às vezes debate com você, não sabe e fica debatendo contigo ali. Então, você tem que... O pilar principal hoje, né, é o atendimento e o teu marketing. Se você não tiver isso, gente, esquece. Às vezes a pessoa ela vai olhar você no digital, ela vai criar uma expectativa em relação a você. Você tem que ser a mesma pessoa no digital, você tem que ser a mesma pessoa no offline. Tem que ser a mesma pessoa. O André é a mesma coisa. O André, tipo assim, pacatão, o jeitão dele, ali, tal. No atendimento é a mesma coisa. A gente já atendeu juntos, mesma coisa. Não tem personagem. O André já atendeu comigo já. Eu não crio um personagem. Não é uma máscara, né? Não é uma máscara, cara. Eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento em relação à rede social. Eu acho que o que tem de pior é você vender uma coisa que não é. Porra. Exatamente, né? Você, como fosse o popstar, você fala uma coisa, mas na realidade você não vive aquilo que você fala. Uhum. Hoje em dia na internet tem muito disso, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai realmente olhar como uma pessoa que vai dar um direcionamento. E na realidade essa pessoa também tem que ter responsabilidade. Se você fala alguma coisa para alguém, você tem que viver aquilo que você fala. Não é você falar no online, mas no particular, no offline você não viver aquilo. Hoje em dia, o que mais tem? Sim. A pessoa fala uma coisa, mas na realidade, quando... fala, Caco, não, isso aqui, isso. Mas o cara não vive aquilo que ele fala. Você tem que viver aquilo que você fala. Sim. Entendeu? A venda tem um processo, cara, que não tem como você burlar o processo. Não. Ainda mais com o nível de imóveis que a gente trabalha. Tem que ter muita responsabilidade. Muito. Então, eu gosto de pegar, geralmente, o cliente que vem sem conhecer muito o bairro. Que aí você desenvolve um trabalho com ele
para que essa venda possa acontecer e ele sair satisfeito com a compra que ele está fazendo. Eu tive uma experiência há pouco tempo, através de uma parceira. Ela mandou uma mensagem para mim, pode marcar a casa, vamos visitar. Quando eu cheguei para a visita, ela chegou antes do cliente, nós estávamos conversando ali, ela disse assim, o cliente vem para comprar hoje. Ele vai fechar, se vai ver e vai fechar. Eu falei, cara, quem compra uma casa, vindo de fora do Rio, não vai vir, vai fechar, na minha cabeça. Mostrei a primeira, a segunda, a terceira casa. Sabe quando você sente que não é aquilo ali? Então, dentro da casa, eu conversando com eles, eu disse, eu percebi que vocês não ficaram tão confortáveis nas casas que viram. O que vocês pretendem fazer? É o que vocês querem? Não, não é o que nós queremos. Vamos fazer uma coisa, vamos parar tudo que a gente está fazendo aqui, vamos fazer um tour pelos condomínios e depois que você conhecer os condomínios, você decide o que vai fazer. Aí ela foi seguir a minha orientação, a gente está rodando os condomínios, agora escolheu qual condomínio vai comprar, e a gente agora está trabalhando para que ela compre uma casa dentro do condomínio específico. Então, a venda tem uma maturação. Tem. Dependendo do nível do cliente e do valor do imóvel, é um processo de 2, 3, 4 meses para essa venda. É exatamente isso. Então, uma coisa que os corretores precisam ter é controle a sua ansiedade. Exatamente, porque na realidade o cara externa, sabe por que o cara não controla a ansiedade dele? Porque ele já pensa na comissão. Quando o cara vai para o atendimento pensando na comissão, já começou errado, porque ele fica assim, caralho, eu vou fazer uma venda, um atendimento de 10 milhões. Pô, não, 250 mil. Você pode estar pensando no dinheiro, mas você não pode externar isso. O teu corpo fala. Que você está pensando ali, olhando aquele cara como juro. Sabe uma coisa que eu faço? Uma pergunta que eu faço para o cliente quando termina o atendimento da casa. O que você viu nessa casa e você não gostou? Eu pergunto para ele o que ele não gostou. O que ele gostou, ele vai falando durante a visita. Porque quando ele fala para mim, e eu falo assim, o que é primordial para você dentro de uma casa? O que é mais importante? Automaticamente se você tem bastante opções, você tem mais 3 visitas, você já cancela as outras 3. E você tem 5 visitas, você cancela as outras 3. Essas 2 aqui encaixam no que você quer. Então, quando você faz a pergunta ao contrário, né? E aí, você gostou? acaba encontrando uma resposta diferente. Você acaba encontrando uma resposta diferente. Isso aí é uma dica, tipo assim, primordial de atendimento. Porque você vai chegando com o cliente. Pô, aqui você não gostou na casa do cara. Opa, pô, não gostei da área gourmet. Não gostei porque não tem suíte no térreo. Opa, tem mais 3 casas ali que não tem suíte no térreo. Eu não vou levar o cara. Porque é uma necessidade que o cliente está mostrando para você ali, que é uma coisa importante para ele na hora da visita. Então, para ele se sentir... É igualzinho essa cliente. Pô, não quero sol da tarde na piscina. Então, só tem que mostrar casa para ela que a frente, a piscina bata sol da manhã. Então, tem que ter esse cuidado, porque todas as casas que forem sol da tarde na piscina, ela não vai comprar. Porque ela é primordial para ela, porque os filhos dela ficam ali na parte da tarde, ela recebe muitos amigos. Então, você tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Na hora do atendimento. Eu não tive muitas experiências com venda de casas, né? Tô tendo a minha primeira experiência agora com o lançamento lá do Clares, lá pela Tegra. A gente está lançando junto com a Tegra Carvalho Rocha Integra, lançando o condomínio do Clares, né? Uhum. O que você sente dos atendimentos? Então, as pessoas têm gostado muito. É um projeto diferente, né? Townhouse. É um projeto que está chamando muita atenção. Está nos surpreendendo o número de pessoas interessadas. Tá? Tem aparecido, sim, muitas pessoas interessadas. Então, acredito que o lançamento vai atingir a meta desejada, aí, pelo menos a primeira meta, para a gente poder partir para esse projeto aí com o pé direito e desenvolver ele durante o período de construção. Mas as minhas experiências são todas com house, né? Só trabalhei na Cirela e na Carvalho Rocha. Fiquei 8 anos na Cirela, tô 1 ano e meio agora de Carvalho Rocha, então só trabalhei muito com bairros planejados. Uhum. É uma pegada diferente em relação... É uma pegada diferente, apartamentos até de alto padrão, principalmente da Carvalho, da Cirela também. Mas os meus 4 anos de living CIA, trabalhando no médio padrão, na linha econômica, me deixaram
apto para poder trabalhar realmente ajudando corretores aí, vivi diversas experiências. E aí ele falou a respeito dos corretores que já chegam, né, com o cliente já trata como venda. Isso é muito comum, né? A gente que trabalha com coordenação, né? A gente vive isso, porque faz dezenas de atendimentos por semana, e aí cada corretor traz uma história nova, traz um cliente com uma necessidade diferente, e a gente tem que tentar traduzir com um parceiro, com um corretor, o que realmente o cliente busca, porque muitas das vezes o corretor tá com o cliente debaixo do braço, não sabe o que o cliente quer, chega, por exemplo, no Ilhapura e quer visitar, não, vamos visitar Milênio, Viúri e São Michel. Não, são produtos diferentes, gente. É aquilo, o cara... O parceiro não estuda, o corretor não estuda, o cliente não estuda produto, não sabe o que quer vender, então ele começa muito mal, o planejamento é muito ruim, e aí ele depende muito de coordenação. Profissionais como vocês, com anos de experiência, já trabalharam em diversas frentes, né, com padrões diferentes de imóveis, vocês já conseguem fazer esse planejamento e vocês já entram na venda, no atendimento, já com muita força. Mas a maioria dos corretores, eles não sabem nem o que opcionar para o cliente caso ele não deseje aquele produto ali. E aí cai muito na mão do coordenador ter que fazer esse trabalho de acompanhamento e direcionamento para que o corretor tenha sucesso no seu atendimento e que isso gere venda para ambos, né? Mas muitas das vezes o corretor vai conduzir esse cliente para um outro atendimento porque a gente vai tentar dar alguma direção. Tu sente isso nos parceiros, nego? Eu sinto isso, cara. E eu me assusto, porque você tem que dosar ele. Na maioria das vezes eu tento fazer com que ele deixe o cliente e eu faça o atendimento. E aí é uma troca. Ele precisa confiar em mim, que eu vou conduzir esse processo da melhor maneira possível. A venda vai acontecer, mas não no tempo dele. No tempo do cliente. Então, o corretor não pode pensar pelo cliente. Não. Entendeu? Você pode ter até uma opinião, a nossa opinião vale pra gente. Sim. Mas quem vai fazer a compra é ele. Cliente. Ele vai passar a vida dele ali. Ele vai investir o recurso da vida dele inteira naquele imóvel. Então, se você dá uma opinião que leve ele a cometer um erro, já é. Porque futuramente você pode estar fazendo uma revenda desse imóvel. Uma revenda desse imóvel. Então, o que acontece? A venda é relacionamento. Dependendo do nível, então antes de vender, faça um amigo. Eu vou falar para você de Transforma esse cliente num amigo teu, para que esse negócio possa desenvolver e aí você consegue ajudar ele melhor. Como você falou, você tem que ter a leitura dele. A melhor maneira de se ter a leitura de alguém é deixando ele à vontade para se expressar, para dizer o que ele pensa e o que ele quer. E aí você consegue conduzir a venda da melhor maneira possível. Porque o cliente, olha só, uma coisa que eu faço muito nos meus atendimentos, principalmente em imóveis vazios, o cliente, ele ele quer ler o ambiente, ele quer ter essa leitura. Pode reparar quando você vai na loja de roupa, o vendedor que chega e fala assim, pô, meu nome é fulano, pô, se você precisar, eu estou aqui. Você fica à vontade. Você procura esse vendedor de novo e você vai lá ter esse cara. Mas o cara te deixa à vontade, porque você está ali naquele teu momento, você caçando a roupa. É a mesma coisa do teu cliente quando ele está dentro do imóvel vazio. O cara ele olha para o lado esquerdo, ele já está imaginando os móveis dele. E aí o corretor fica atrás do cara. Às vezes a tua visita que poderia durar 40 minutos, que o cara tá se ambientando, a tua visita o cara fica agoniado porque você tá ali... Não para de falar um minuto. Não para de falar um minuto, a visita dura 5 minutos. Porque você... não, aqui é a cozinha, porque aqui é a varanda. O cara não é idiota, pô. Não é cego. O cara não é cego, o cara sabe que aquilo ali é uma cozinha, o cara sabe que aquilo ali é uma varanda, sabe... Agora você tem que falar o quê? Coisas técnicas. Pô, não, o tamanho dessa varanda aqui são 38 metros quadrados. Pô, o tamanho da sala são 52 metros quadrados. O cara ter uma noção das coisas, mas você tem que deixar o cara à vontade no atendimento, na hora do atendimento. Uma coisa que eu faço, por exemplo, em imóveis de proprietário, eu deixo o proprietário mostrar o imóvel. A experiência que o proprietário tem dentro daquele imóvel é muito maior do que a minha, por mais que eu conheça a opção. A tua percepção dentro da tua casa, você mostrando para o André, vai ser outra.
do que o Thiago mostrando. Porque são experiências, você sabe os pontos que positivos. influenciou aquela construção, aquele ambiente, Não é porque você está atendendo. material que foi usado e tudo mais. Justamente, não é porque o proprietário está mostrando, não é que você vai deixar de conduzir o atendimento. Entendeu? Tem muita gente assim, não, eu sou opcionista, não. Cara, eu falo. Deixa o proprietário mostrar. Mas também você tem que entender também o momento também. Se às vezes se for uma coisa de divórcio, se o cara não quer vender, se a mulher não quer vender, aí você entra. Você tem que ter essa sensibilidade. Aí é que eu falo que você como corretor, você tem que ser técnico. Agora, se você vê que a família está querendo vender, às vezes, para ir para um imóvel menor, por exemplo, qual o motivo da venda? Aí você chega e fala, o cara está saindo do imóvel porque ele quer ir para um imóvel menor. E a pessoa que está indo visitar, ela vai perguntar para ele. E aí vai bater a resposta. E aí conduz o atendimento. Eu sempre deixo o proprietário mostrar e no final eu chego e faço aquela perguntinha, né? E aí, o que você não gostou na casa? O que você não gostou no apartamento? Porque na realidade você tem que saber o que o cara não gostou. Para você não ter, o cara vai falar para você e ser primordial, ser um atenuante para você no seu próximo atendimento. Isso aí é um insightzinho que você pode fazer, legal. por exemplo. Com certeza. Que você pode chegar para não, o que você não gostou? Pô, não gostei disso aqui. Opa, o cara já sabe. Você é diferente porque você é construtor, a gente é avulso, a gente dá o imóvel que o cliente quer, lá ele. Você não tem limite para Não, apresentar a opções. gente não tem limite, mas eu falo assim, gente, a gente tem que se aprimorar no nosso atendimento. A gente tem que ter essa percepção de ler o cliente, de entender o cliente, entender a necessidade. Quando você entende a necessidade do cliente, esquece, o céu é o limite para você. É isso aí. E você fazendo essa leitura boa do cliente, você tende a crescer muito no teu atendimento, tende a realmente desenvolver para venda. Até porque hoje o mercado ele te proporciona profissionais que vão somar com você. Eu vou falar um pouco de coordenação, porque eu durante a minha estadia como corretor de imóveis, atuando diretamente na profissão, eu tive também muita dificuldade. Como vocês falaram, minha primeira venda, eu fui da equipe da Laila na Cirela. A Laila é incrível, uma pessoa que eu tenho paixão até hoje, mas ela me chamou, conversou comigo a respeito de imóveis, e no meu primeiro atendimento, meu primeiro contrato, eu estava lá sozinho também. E aí eu liguei para ela e ela falou, cara, confio em você. Vai nessa. Então eu fui lá e fiz a coisa acontecer. Eu tinha 3 meses, demorei 3 meses para fazer a minha primeira venda. E depois as coisas foram acontecendo muito rápido. Mas hoje, conhecendo o mercado, a área que eu trabalho e que eu atuo diretamente, que é a parte de coordenação, eu vejo que profissionais ruins podem ter sucesso, caso eles consigam fazer uma leitura do cliente que eles têm, e eles trazem essa leitura para a gente poder ajudar eles na venda. Eu canso de atender assim, o corretor chega para mim e fala, Caco, meu cliente está chegando aí, eu não sei nada. Ele é médico, ganha 30 mil por mês, mora aqui na Barra, mas eu não sei nada do teu produto. O que eu faço? Eu falo o seguinte, ó, dá café para ele, dá água, não fala muito no ouvido dele, se ele tiver com calor, abana ele e deixa que eu vou fazer a venda. E hoje a coordenação de produto é isso. O cara que é atendido na CHCia, o cara que é atendido na Livincia, na Cirela Cia, ele tem esse acompanhamento. Uhum. Ele vai conseguir ter sucesso se o cliente dele tiver potencial de compra, a coordenação vai fazer toda a diferença para ele. Faz. Então, a dica que eu tenho para os corretores é: procure a coordenação das empresas, dos produtos que ele tem interesse em venda. Então, a gente, por focar, exemplo, né? Na Carvalho Rocha, a gente tem um estoque no Irapura gigantesco. Tem construtoras com um estoque muito alto também, e esse estoque está disponível para as empresas. Então, não precisa... O corretor ele tem que fazer, ele tem que estudar, ele tem que procurar crescer, mas nem sempre ele vai ter tempo hábil para poder virar um especialista naquele produto específico, e ele vai ter uma coordenação. Ele tem que conhecer o mínimo, né? Para poder ajudar ele. É uma coisa que eu falo para ele. Falo assim, o nego. Falei, nego, tem que conhecer o lançamento. Não fala, eu sempre tenho essa ideia. Eu lançamento, mas ainda tenho dificuldade com o lançamento. Sério? Mas, assim, foi uma decisão também. Sim. Que melhorou muito o meu foco naquilo que eu faço. Sim. Teu nicho, né? O meu nicho.
Porque eu já sou uma pessoa acelerada, naturalmente acelerada. Estou aqui me mexendo o tempo inteiro. Eu não consigo ficar parado. Então eu Tem TDAH? TDAH. Eu desfoco com muita facilidade. Então, quando eu abraço muitas coisas para fazer, eu acabo não fazendo tudo perfeitamente bem. Entendi. Então, É comum. É comum, né? Então eu resolvi focar num único nicho. Até tentei esse ano ir um pouco pro lançamento, mas eu não consegui desenvolver o trabalho. Eu vi que o trabalho estava ruim e eu comecei a gastar para que esse trabalho fosse desenvolvido e ele não me trouxe o resultado que eu esperava. Então eu tirei um pouco o pé e continuei focando. Eu acredito que em 24, quando eu conseguir estruturar realmente a equipe e dividir lançamento e pronto, eu acredito que o lançamento vai andar melhor. Sim, porque a Barra da Tijuca ano que vem vai ter bastante lançamento. Muito lançamento. Vai ter Os lançamentos não param. Não. E assim, são estoques que vão se manter ali disponíveis por 2, 3 anos. É isso aí. Então isso dá alguma direção. E assim, tem gente que foca muito no lançamento, tem gente que foca muito em avulso, mas o ideal é pelo menos você ter, como eu falei, ter alguma direção. Sim. Você conhecer algumas cabeças de chave que vão te fazer a diferença para com uma ligação. Você vai me ligar, Caco, tô precisando disso, eu vou te ajudar, vou te dar a direção. Se não for o meu produto, eu vou te dar o coordenador que você vai procurar, a pessoa certa. Então existem muitas pessoas assim no mercado disponíveis para gente poder consultar. Sim. São os oráculos que fazem a diferença para gente. Sim. E essas pessoas, elas mudam a nossa vida porque elas botam a gente numa direção, né? Numa direção que a gente não tinha. E aí realmente faz toda a diferença, esses profissionais pra gente. Eu falo que o mercado da gente, né, é um dos... Na realidade, todo mundo quer a segurança patrimonial e, tipo assim, também quer a segurança de onde vai colocar o dinheiro deles. Dando um exemplo, por exemplo, por que o cara compra na planta? Hoje em dia, a gente está aí com a Selic baixando, a cada reunião do cupom. Então, a gente, no nosso atendimento, a gente pode chegar para o cara e falar, ó, você está comprando hoje o imóvel num valor, você vai pegar a valorização do imóvel e futuramente, quando você for pegar a prestação, ela vai estar muito mais baixa, o valor do teu imóvel ele também vai estar mais alto. Que o cara hoje compra imóvel, por exemplo, por 500 mil e a tendência, durante o período de obra, a valorização mais ou menos em torno de 30%, você sendo bem conservador. Sendo que a prestação do cara, dependendo da Selic no período que ele for pegar o financiamento, vai ser muito mais baixo do que hoje, que a taxa de juros, o dinheiro está um pouco caro ainda no Brasil, mas mesmo assim o financiamento imobiliário é o empréstimo mais barato que você vai pegar mesmo a taxa de juros estando alta, né? Porque você pegar aí pagando mais ou menos 1%, 12%, 12 mais ou menos, né? Ao ano, né? Ao ano. 10 a 12. 10,2,9 efetivo, ainda assim é um empréstimo muito barato. E se você botar aí mais ou menos, se o seu imóvel ficou pronto agora, a curva de valorização vai pegar mais ou menos aí mais uns 10 anos. Então, se o seu imóvel vale 500, ele vai valorizar por 10 anos. Então, não existe mercado mais seguro para você fazer investimento hoje do que o mercado imobiliário. Acho que todo mundo tem aquele sonho, né, de comprar o seu imóvel. Essa história aí de, não, eu tenho 1 milhão, vou viver de renda. Gente, o cara que fala para você que para você viver de renda, ele tem 6 imóveis, 7 imóveis, 10 imóveis. Ele tem um imóvel dele. Então, tipo assim, compra o teu imóvel. Para com essa historinha, né, de escutar a história dos oráculos. Não é porque o meu mercado imobiliário, não. Você não é obrigado a comprar imóvel comigo. Você pode comprar imóvel com Caco, pode comprar imóvel com Bombom, pode comprar imóvel com qualquer pessoa, mas compra o seu imóvel. Não caia nessa história, cara, eu tenho 2 milhões aqui, eu não vou comprar meu imóvel. Não compra, cara. Realiza o sonho do pobre, né? Que o sonho do pobre é todo mundo ter a sua casa própria. Então, esse bate-papo, né? A história por trás da venda, o Caco contou as histórias dele aí, o Bombom contou um pouco das histórias, da experiência dele, contei a minha aqui. Eu falo que nós corretores, a gente tem muita responsabilidade no nosso mercado. A gente não pode olhar o nosso cliente como um número, né? Lógico que a gente trabalha para ganhar as nossas comissões, mas a gente tem que ter um carinho e um cuidado e um respeito. E acho que isso que é o principal com o nosso cliente.
E quando você atende pensando na pessoa, o sucesso é praticamente... É inevitável. É inevitável, porque hoje eu falo assim, cara, eu tenho 15 anos de profissão. Eu amo o que eu faço, eu amo a corretagem. Eu, tipo assim, tô terminando agora a faculdade de Direito, tô no 10º período, mas eu não me vejo advogando. Eu vou continuar trabalhando no mercado. Lógico, tipo assim, eu fiz a faculdade para ter conhecimento jurídico, melhorar o meu atendimento, chegar no atendimento, não, você também sou advogado. Porque hoje em dia, né, é bacana, pô. Né, tipo, cara, você tem que estudar o tempo inteiro. Eu falo assim, cara, eu estudo muito. Eu sei um pouco de tráfego, já coloquei tráfego na mão dos outros, não deu certo. Aí eu coloco na mão do outro, aí assim, eu sei. Entendeu? Mesma coisa. Eu tenho a minha advogada, que é o meu anjo da guarda, tudo que eu preciso fazer, eu vou lá e falo com a Paula. Entendeu? Ela veio aqui no podcast, apresentei ela também pro Bombom. Eu tenho essa humildade, falo assim, até eu escutei um podcast e falo assim, cara, todas as pessoas que são milionários, eles têm a humildade de entender que eles têm que ter pessoas melhores do que ele do lado dele. Isso é o primordial. Então eu falei assim, cara, eu sei aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Então, mas só que eu tenho que andar com pessoas que são melhores do que eu. Eu não quero ser o centro das atenções, eu tenho que ser o bobo da roda. Se eu estou sendo o centro das atenções, eu tenho que sair dali e tenho que ir para outro grupo. Já tem pega esse insight e fala assim, caraca, irmão, eu tenho que aprender, eu não tenho que ensinar. Eu tenho que aprender, eu não tenho que ensinar. Lógico que eu tenho que saber, eu tenho que ensinar alguém, mas eu tenho que aprender, mais aprender do que ensinar. Porque quando você aprende demais, você transborda, né? Exatamente. E as pessoas que te cercam acabam aprendendo alguma coisa, você acaba repassando um pouco desse conhecimento e ensinar também edifica, né? É muito bom você treinar alguém, você transformar, né? Você transformar a vida de alguém. Na corretagem a gente vê muito isso, pessoas que a gente inicia e as pessoas vão perdidas no início, então a gente vai orientando, vai dando alguma direção e as pessoas que são interessadas e querem realmente ter um propósito conseguem chegar lá. Ter paciência um pouquinho, mas chega lá. Exatamente isso daí. Eu fico olhando lá na antiga empresa que eu trabalhei, a maioria que tá lá, supervisores e gerentes. Passou por aí. Passou pela equipe do Thiaguinho. Vem com o Thiaguinho que ele te explica. Vem com o Thiaguinho que ele te explica. Mas é isso, gente. E na época eu era o chato. Né? O chato. Eu sentava, chegava na hora lá, eu olhava o ranking lá, minha cara preta não tava entre os 5, filho. Era cajado. Cajado, filho. Era couro e ponto. E era assim, minha cara tinha que estar ali. E eu falo, nós, corretores, a gente tem que ter essa sede de ganhar dinheiro. A gente sai de casa para ganhar dinheiro. Não é para brincar. Não é para brincar, pô. Não é, a gente, pô, se for para brincar, fica em casa. Não, nego? Verdade. Fala qual é o teu desafio, seu principal desafio em 2024. A gente tá quase encerrando aí. Minha meta para 2024 é uma das coisas assim que eu sei que não é fácil. Mas eu queria ultrapassar em 2024 a barreira dos 100 milhões. Pô, maneiro. Pô, mas é isso. Esse ano eu não consegui ainda. Não acabou o ano, né? Não acabou. Falta um pedacinho. Só um pedacinho. Falta um pedacinho para chegar. Mas o meu grande sonho na corretagem, como agora como gestor, né? É que a empresa alcance esse patamar. De ultrapassar 100 milhões de venda em 24. Pô, maneiro. É porque você tá falando em 100 milhões, o cedimento da Vulsa são 5 milhões de reais. Gente, olha só. É porque a gente vai falando de valores. 5 milhões de reais. Olha só, gente. Se você como corretor, tem gente que às vezes desmerece, né? Fala assim, pô, o cara só vendeu 10 milhões. Sabe quanto que é 10 milhões em comissão? 10 milhões é muito dinheiro. 10 milhões em comissão são 500 mil reais. 500 mil reais. Se você dividir esse dinheiro em 10 meses, dá para você viver com 50 mil todo mês. Praticamente, 45. Sim. Pô, não, se for em 10 meses, 500 mil, 50 mil. 50 mil por mês. Gente, é muito dinheiro. Eu escuto isso em rodinha. Falando que só vendeu 10 milhões. Cara, para de desmerecer o resultado dos outros, cara. O corretor de lançamento que consegue vender 10 milhões no ano... No ano? Pô, ele fica bem. Fica bem, pô. Já muda de... Não, já começa a dar... Já sobe um banquinho, ele já começa a ter outra direção. Outra direção. Porque a cada... eu tô tendo o meu melhor dezembro nos últimos 2 anos. Entendeu? Eu posso passar dos 20 e poucos milhões aí.
Isso é bom. Mas aí são coisas que eu venho plantando já há meses, né? Há meses e as coisas começando a história, mas eu tô falando eu sozinho. Sim. Entendeu? Eu tô falando assim, só 20 milhões. Eu escuto isso. 20 milhões eu não escuto é fácil de isso. fazer, Não, é claro que não, cara. Mas acho que tem muitas, tipo assim, os estrelos, né, que ficam assim, não, só fulano. Tem uma classe, a classe executiva, né? Tem a classe, não, eu sou proletariado, filho, entendeu? Eu tenho essa humildade. Não, mas quanto tu vendeu? Eu vendi. Porque na realidade tem gente que ele chega para conversar contigo, ele não pergunta se você tá bem. Quanto você vendeu? E quanto você vendeu? Quanto é o faturamento? Irmão, eu tô vendendo o suficiente para pagar minhas contas. Tá vendo aqui eu andando bonitinho, né? E tal. E é isso. Ponto final. Mas quando o cara vende mesmo, o cara fala em números. O cara fala, não, vendi isso, tô para vender isso. Se o cara gaguejar, é 7. É 7. Geralmente é. Geralmente. Quando o cara fala o número estratosférico, quando tu vendeu a casa de quem? Agora, quando o cara fala, não, vendi isso, vendi para fulano, cliente é X, tal, paraná. Quer saber? Eu falo. Tô vendendo casa X, tô tentando coisa X, vendi isso. Eu falo os números. Eu não sou 7, não. Agora, se eu não vendi, eu também não falo também, não. Não vendeu, não vendeu. Não vendi, tem que contar a história. Eu falei... tem uns amigos... Tem. Vou te falar, eu disse 100 milhões, parece um número assim... Não, mas você, tipo assim, eu sei que você vende. Você não é porque tu tá na minha frente, não. Eu sei que você vende. Porque, tipo assim, não, esse cara aqui, o Bombom fez isso aqui, todo mundo sabe, porque no alto padrão todo mundo sabe as coisas que cada um faz. Sim. Entendeu? O cara, não é porque ele tá aqui na minha frente, não. Se fosse fanfarrão, eu falava. Entendeu? O Negão vende, a equipe, o Maricelo lá, o Anderson, pô, a galera de Wakanda lá é sinistra, irmão. Black House. Né? Black House, pô, só tem negão. Só tem negão, filho, só mono, ex-mono. Só tem negão. Mas é isso, os caras são fera, irmão. Tipo assim, os negão são referência, entendeu? Vocês, tipo assim, eu dou os parabéns, porra, pela sua competência como pessoa. Pô, você é uma pessoa simples pra caraca. Eu comento lá em casa, pô, minha mulher, pô, te adora. Pô, não, adoro o Bombom. A esposa é muito bacana. Pô, adoro ele, cara. Eu falo assim, pô, não, eu adoro o André. Porra, Christian tem um carinho. Pô, não, quanto eu não vou ver a Didi, coisa não, mas, pô, tipo assim, vocês dois são dois caras que eu tenho um carinho especial. Por isso vocês estão aqui. Não, bacana. Entendeu? Você tocou num assunto sobre a empresa. Eu vim de escolas muito boas, cara. Eu vim da Cirela. A gente, como lançamento. Todos nós, né? Pô, assim, pra mim a melhor escola é da corretagem. Corretor de imóveis. Você quer aprender a ser corretor? Fala ali, ó. Você quer aprender a ser corretor de imóveis de verdade? Passe pela Cirela. Passe pela Cirela. Eu acho que uma das coisas que a Cirela me ensinou e eu já tinha foi ter a ética na corretagem. Eu vim de uma escola da corretagem diferente da escola antiga. Que todo mundo tinha corretor como 7-1. Sim. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Mas a equipe que eu trabalhei na Cirela, e aí eu digo a equipe como um todo. Toda a empresa Living na época eram feitos com corretores que eram responsáveis e eram leais também. Eu me lembro de ter feito negócio na Cirela que eu da Taquara vendi Campo Grande sem ir lá. Entendi. E você passou o cliente pro cara e o cara fez a venda para você e você ganhou. Por exemplo, na Living, eu até falar que o meu gerente foi o Salgado. Sim. Você foi um brother, ainda é amigo. E aí, depois fui pro Bahia, como coordenador. Aprendi pra caraca com ele, né? Também amigo também. E aí, depois virei gerente. E aí, você vai levando a mesma batida, né? De ética. A Cirela, ela tem essa pegada. É uma empresa que, quando eu entrei lá, a gente tinha que ter, por exemplo,
Você passava um período de uma semana conhecendo todo, se preparando, conhecendo a empresa para depois você começar a tirar plantão. Para tirar plantão na Península, você tinha que fazer tantos treinamentos. Para você tirar plantão no Gulf, você tinha que fazer tantos treinamentos. Era uma escola maravilhosa. Na nossa época era, não sei hoje. Na nossa época era assim. Na nossa época era 15, assim. 20 dias de treinamento antes do primeiro o certo é isso, cara. Eu acho que o cara tem que conhecer o processo interno na empresa antes de ele começar a tirar plantão. Porque quando o cara conhece o processo da empresa que ele está trabalhando, ele começa a falar um pouco mais do processo de vendas. Qual é o roteiro, como é que vai funcionar, como é que vai ensinar, quais são as etapas. Você vê corretor hoje no atendimento não sabendo a etapa da venda. Para onde vai enviar a documentação. Ele quer vender antes de atender. Ele quer vender antes de atender. Cara, eu acho que, tipo assim, até os líderes, você como líder, você tem que ensinar o teu corretor a mexer no sistema, a subir uma documentação. Cara, às vezes, quando era gerente lá, teve corretor que bateu na minha equipe, o cara não sabia subir a documentação no sistema interno. Não sabia rodar um PV. Cara, tinha gente com anos de empresa que não sabia rodar um PV. Sempre terceirizando. Sempre terceirizando. O cara não pode... É aquilo que a gente falou no começo. O cara não pode colocar a culpa da deficiência dele no outro. Se o teu gerente não ensinou, cara, cola no corretor que sabe fazer e roda lá. Aprende, seja interessado. Aprenda, tipo assim, entenda porque na realidade aquilo ali é para você. Essa independência é essencial para o corretor. Claro, pô. O fato dele poder tocar uma venda do início ao fim é excelente. Ainda mais quando você tem gerente, diretores. Quando você já leva o teu negócio pro teu gerente pronto, entendeu? Um detalhe muda toda a história da venda. Então ele vem com uma outra voz, com a experiência dele e acaba conseguindo fechar um negócio, mas o negócio já vem preparado por você. Sim. E essa preparação só vem com treinamento, não tem jeito. Você treinar o cara pro cara ser bom não torna... Eu acho que tem um pouco daquela coisa, tipo assim, não vou ensinar tudo pro cara ficar dependente de mim. Isso é mó burrice. Isso é mó burrice que tem. Isso é mó burrice, porque quando você ensina pro cara, você ganha até autonomia, você tem qualidade de vida. Exatamente. Você como líder. Sim. O verdadeiro líder, ele ensina o cara a ir atrás do pão. Não ficar dependente de você. Porque, não vou ensinar tudo pro cara, porque o cara permanecer na minha equipe. Isso é mó burrice. Isso não... É a mesma coisa, se o cara tá para ser promovido, libera o cara, irmão. Deixa ele ir. Deixa voar. Deixa o cara voar, deixa o cara, às vezes, quebrar a cara. É o momento dele. Fala, irmão, tá pronto? Então vai lá, pô. É isso, é o teu momento. Você tem que ir. Eu tive uma experiência dessa há pouco tempo atrás. Eu fui para Carvalho no ano passado para poder assumir a gerência de coordenação lá, né? Depois dessa experiência incrível que eu tive no Grupo Cirela, na Livencia. E aí eu convidei um cara que foi corretor comigo durante uns anos, depois ele foi gerente, dono de imobiliária, sócio de imobiliária, e aí ele estava num momento difícil, convidei ele para a coordenação, para ir comigo como coordenador para Carvalho, e ele ficou um ano e voou, realmente desenvolveu muito, era um cara que eu já tinha percebido que ele realmente tinha talento para coisa, e se identificaria com a função, e ele foi. Mas nesse um ano começou, quando o cara tem sucesso, ele começa a receber... o Marcel que falou isso pra mim, né? Começa a ouvir o canto da sereia, né? Aí o canto da sereia vem uns cantos bonitos. Aí os caras começam a perder um pouco da direção, do que realmente, do senso de direção e do que realmente quer, e aí começa a desandar. A pensar em outras direções. E aí esse coordenador veio conversar comigo, que ele estava recebendo essas propostas, eu perguntei para ele assim, irmão, você acredita que vai dar certo? Se você for, você vai dar certo? Ele falou, pô, cara, eu acredito. Eu falei, então, se você acredita, vai ter sucesso, irmão. É isso. Se você que pode travar tudo. Se você acredita, vai e vença. Se não acontecer do jeito que você gostaria... Portas abertas. Portas abertas. Mas o verdadeiro líder é esse. O verdadeiro líder é o cara que, tipo assim, o cara recebeu o convite, irmão, senta e conversa com o cara,
todos os meus corretores que receberam o convite falam assim, irmão, tá pronto? Vai. E eu ensino outro. É isso aí. Todos, sem exceção. É igualzinho, teve um que trabalhou na minha imobiliária, eu falei, tá pronto? A partir de hoje nós somos parceiros de negócio. Ele tá, depois aí no corte, ele pode até deixar depois um comentário aqui e ver como tô mentindo. Tá pronto? Pô, tô. Meu irmão, agora a partir de hoje nós somos parceiros de negócio. Você não trabalha mais comigo, continuamos amigos e nós somos parceiros de negócio. Abra sua imobiliária e sucesso. E ele me liga hoje, pede dica, a gente, troca ideia. O verdadeiro, tipo assim, líder é isso. É você deixar a outra pessoa voar, é deixar a pessoa trilhar o caminho dela. Você não pode segurar. E hoje eu vejo muitos líderes, às vezes, não ensina pro cara, não dá a oportunidade com medo de perder o cara. Você, às vezes, você é um instrumento de bênção na vida da pessoa, cara. Quando você ensina o cara lá na frente, ele vai falar assim, pô, cara, sabe quem foi que me ensinou? Fulano. Fulano foi a pessoa que me ensinou. Hoje eu sou o profissional X. E você começa a perpetuar. Quando você ensina alguém alguma coisa, você melhora o mercado. Você começa a formar melhores profissionais. E, consequentemente, isso se torna uma cadeia. Né? Você formou aquele cara, você começa a colocar a sua doutrina. Aquele cara vai ensinar outro e assim vai. Você começa a fazer escola. Hoje em dia, acho que falta isso no mercado. Líderes que realmente pensam em formar pessoas para formar outros líderes. Uhum. Eu acho que a gente tem que muito se unir como corretor, um ajudar o outro. Acho que existe um pouco, às vezes, aí daquela coisa assim, não vou falar as minhas estratégias, porque, cara, eu falo, troco ideia, tô mentindo? Direto. Falo, meu irmão, tá dando certo isso, mas ele vai fazer... O caminho é esse, mas ele vai fazer do jeito dele, eu faço do meu. Eu tenho o meu jeito. O Caco tem o dele, o fulano tem o... Cada um vai fazer do teu jeito. Você não pode guardar informação. A tua informação que você passa, as pessoas no mercado, elas acabam te promovendo. Você ajudando as pessoas, todo mundo te promove. Exatamente. Sim. Entendeu? Todo mundo vai falar bem de você, pô, aquele cara é gente boa, pô, o Thiaguinho, me deu uma dica. Dividiu comigo uma informação importante. Eu sempre faço isso, desde a época da Ceira lá. Sim. Sempre fiz isso. Pô, não, meu irmão, é isso. Você vai fazer do teu jeito, ponto final. É porque existem várias maneiras de fazer a coisa certa. O problema é que as pessoas são egoístas e acham que podem esconder algum detalhe ou podem fazer de uma forma mais obscura para o corretor não ver. Eu divido muito isso. Esse tipo de experiência cai muito no meu trabalho, que a gente encontra todo tipo de parceiro, né? Uhum. E a gente pega muita gente boa, muita gente ruim, sim, mas muita gente acha que está fazendo um trabalho novo, inédito, e não é. As experiências estão aí, a maioria das coisas são repetidas. A questão mesmo é a gente dividir aí, somar forças aí com todos que estão ao nosso redor aí para tentar melhorar a vida de todo mundo. Qual o conselho que você dá para o corretor que está entrando agora no mercado? Você, André, qual o principal conselho? Olhando aí naquela câmera minha. Primeiro, escolha o nicho que você quer trabalhar. É o primeiro ponto. Foque e vá em frente. Porque às vezes você entra, não, quero trabalhar com médio alto, quero trabalhar com luxo, quero trabalhar com econômico. Não, foque em um só. Aprenda para desenvolver o melhor trabalho possível. E uma coisa que a gente tocou muito aqui, pense sempre em tentar satisfazer o desejo que o cliente tem da compra. Uma coisa que eu aprendi nesses anos, a venda, não independente do valor, a pessoa que está comprando é uma grande realização. Eu já vendi imóveis de 22 milhões, já vendi imóveis de 100 mil reais. E a satisfação que você vê nos olhos é a mesma. É mesmo. Então, se você tivesse cuidado de fechar um negócio, mas fazer de maneira que a comissão fique em segundo plano, mas a satisfação do cliente seja o primeiro, você vai conseguir desenvolver o melhor trabalho possível, vai crescer na profissão, entendeu? O mercado vai te abraçar, e eu acho que o mercado da corretagem é isso. Ela te abraça e você voa alto. A corretagem mudou minha vida. Muda mesmo. O mercado imobiliário mudou minha vida completamente. É porque a gente não tem tempo para falar muita coisa, mas
todo o processo que eu passei valeu a pena. Então, para você que está começando, vai em frente, porque com certeza vai dar certo. É isso aí. Você, Caco? Eu costumo dizer que para dar certo você tem que acreditar. Escolhe o nicho de imóveis que você quer trabalhar e tem que ser normal para você. O atendimento a um cliente, você não pode chegar para atender um cliente e colocar o cliente como melhor do que você. Então você se posicione bem, estude seu produto, tente trabalhar produtos que você esteja confortável para fazer um atendimento, se arrume bem, tente dar o seu melhor e tenho certeza, você vai ter sucesso. O caminho da corretagem é um caminho que ele é duro, ele exige muito de você, mas o sucesso ele vem com o tempo e ele é gigante, ele transborda e vai mudar a vida de todos que realmente acreditarem nisso. É isso. E o conselho do Thiaguinho para você, corretor que está entrando agora no mercado, é falar uma coisa para você, escolher um nicho de atuação, estudar muito, e uma outra, ser persistente, acreditar em você, focar, ser uma pessoa centrada, pensar primeiro no cliente, depois você pensar em você, em relação, porque na realidade você tem uma responsabilidade na sua vida, porque você está mexendo com a vida de famílias, tanto de quem está comprando, quanto de quem está vendendo, quanto quem está procurando para investir. O mercado imobiliário mudou a minha vida. Fala que hoje eu sou o que eu sou como pessoa, como profissional, as coisas que eu dou para o meu filho, para minha família, o conforto que eu dou para minha família, tudo veio da corretagem. E uma coisa que eu falo, se você fizer a corretagem de bico, você vai ter resultado de bico. Agora, se você fizer da corretagem o teu prato principal, a profissão principal, ela vai te levar a um patamar que você jamais pensou em imaginar. Tá? Então, a corretagem ela muda a sua vida, mas você tem que colocar a corretagem como um prato principal, como o principal na sua vida, não colocar como um segundo plano. Eu vejo muita gente falando assim, eu vou ali para tirar um plantão no final de semana. Não. Se você colocar a corretagem como principal na sua vida, você pode ter certeza absoluta que ela vai te tirar de um patamar e colocar no outro. Faça uma análise rápida. Quem trabalha no mercado formal e ganha hoje um salário mínimo, que a gente está falando mais ou menos aí R$ 1.320, a pessoa ganha mais ou menos aí 15 mil num ano. Às vezes você, corretor, você vai ganhar isso em uma única venda. E uma única venda, você pode ganhar 15 mil reais. Às vezes, o cara vai trabalhar um ano inteiro e não vai ver 15 mil reais assim de imediato. Então, às vezes, você está entrando no mercado que ele pode te tirar de um patamar e te colocar no outro patamar que a sociedade não está. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que estudar, você tem que ser resiliente, você tem que ser profissional, você tem que se entregar de corpo e alma e fazer da corretagem o principal da sua vida, não fazer ali como um bico, como uma distração, como a maioria, tipo assim, tem muita gente que faz isso. Então, se você fizer da corretagem o principal na sua vida, você pode ter certeza absoluta, aqui 15 anos de mercado, entrou em 2014, eu tenho 15 anos de mercado, passei por muitos momentos difíceis, altos e baixos, mas seja persistente, seja resiliente. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para você que está entrando agora no mercado. Seja persistente, estude muito. O mercado imobiliário ele é maravilhoso. É uma coisa que, tipo assim, que eu vou levar para minha vida. Vocês vão conquistar N amigos, como tenho os dois aqui, o Caco. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do podcast, deixar um pouquinho da experiência de vocês. Caco tem um carinho especial por Bombom também, e essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, sejam persistentes, insistam. Eu vim, tipo assim, de comunidade, vim da favela, hoje eu tô aqui, arrumadinho, tô bonitinho, né? Mas é isso, gente, beijo grande para vocês, tamo junto, e vem com o Thiaguinho, que ele te explica. Até a próxima. Até a próxima.